Boa noite a todos. Agradeço o convite da casa, sempre uma alegria de estarmos aqui para fazer algumas reflexões. Então, como a Marli falou, renovação. A gente já pensando na palavra renovação, a gente já pode pega a palavra renovação, o verbo renovar, fazer com que alguma coisa fique novo, né? De novo, alguma melhoria. Né? Então a renovação que vem desse verbo renovar, novoar. Né? E fazendo um jogo de palavras, a gente pode dizer, como tem o re, então é um novo ar mais uma vez. A gente sempre gosta de falar desse tema ou dessa expressão de renovação. A gente termina um ciclo, gosta de começar um outro ciclo, então a gente gosta de fazer essa passagem, normalmente final de ano, né? Início de um outro ano. Ainda há pouco a Marli nos dando as informações, dizendo que a evangelização, as crianças vai começar em março, né? Então ainda estamos naquela pausa de início de ano, um recesso, que a gente fala, para a retomada das atividades. Né? Quando chega sempre esse período de fim de ano e início do outro, as famílias se mobilizam, quem pode, quem tem condições, né? Não só tem a condição financeira, mas também disponibilidade de tempo para se reunir com os familiares, fazer uma viagem, muitas vezes um retiro, ficar sozinho, no final do ano, a virada do outro ano que vai iniciar, dá traz essa energia, vamos dizer assim, esse momento de reflexão. E aí a gente, vamos dizer, investe muito tempo às vezes, né, com isso. Eu vejo a gente onde vai, com quem vai, como é que vai ser feito, é todo um investimento de energia, o que vai ser feito, o que a gente vai comer, o que não vai, faz parte da nossa passagem aqui. Mas é a parte espiritual, será que a gente pensa em alguma coisa assim, quando está nessas situações? A gente deixa um pouquinho, às vezes, né, a parte espiritual, e aí a gente já pode, então, para dar o início da nossa conversa, da nossa reflexão, uma leitura evangélica, em Efésios. Efésios que diz, e vos renoveis em espírito. É atribuída a Paulo essa passagem. Então, aqui a gente vai realmente falar mais dessa renovação da alma, da nossa essência, na parte espiritual. Então, para organizar um pouquinho nossas ideias, num primeiro momento, pontos práticos, né? A gente tem que se renovar, existe uma renovação, vamos dizer assim. Por quê? Por que se fala disso, renovação? Para quê? Tem uma finalidade? Existe um momento para a renovação? E depois, no segundo momento, quando a gente já viu esses pontos, existe também um caminho? Qual é o caminho para essa renovação? A gente vai citar nossas reflexões, elas têm muito embasamento no Emmanuel, em várias obras de Emmanuel, e claro, né, nas nossas obras, né, básicas, né, da codificação, que eu vou mencionar, mas de vez em quando eu estou citando o Emmanuel, nas várias obras que nos dá muitas orientações. Então, já vamos começando, né? O porquê. O porquê da renovação? O primeiro ponto que é imperativo da lei da criação, a renovação. Que a gente, vamos dizer, que a gente queira ou não, nós estamos nesse processo. Por quê? A gente não toma muito tempo para observar a vitalidade do universo. As folhas caem,
aparecem outras folhas, outras cores, a gente joga semente, depois a gente vai colher, então tem esse tempo de plantar, tem o tempo de colher. E a gente vai vendo que na natureza tudo é renascimento. Emmanuel nos lembra isso. Tudo é renascimento. E aí ele vai falando, renova as estações, os dias, as pedras mudam de forma, o ar que nós respiramos, né? Entra, inalamos, tem todo um processo, e depois jogamos para fora esse ar. E aí vai, né? O nosso corpo que se purifica, e ele vai fazendo toda essa análise. Então, nós estamos em constante renovação. Aí já o porquê, porque nós estamos em constante renovação. E, inclusive, Emmanuel também nos fala numa outra obra, Encontro Marcado, né? O nosso próprio corpo, que ele fala do universo, da natureza, e o nosso próprio corpo, o princípio da, vamos dizer, da ação constante se manifesta. Como? Enquanto que nós estamos lá com a cabeça, né? Muitas vezes, vários pensamentos, o que acontece? Milhões de células no nosso corpo estão trabalhando em nosso favor. Enquanto que nós estamos nos alimentando, a gente muitas vezes está com a cabeça tão longe, a gente não pensa nesse sistema de nutrição, não, a gente está comendo. Estamos dormindo, né? É tão bonito, a gente nem se dá conta disso. Nós estamos dormindo, quantas operações, quantas as nossas células e também as questões fisiológicas que estão acontecendo. Já começando pelo nosso coração, não é? E a gente está em repouso. Então, como ele fala, queiramos ou não, nós estamos dentro da energia do Criador. Isso é muito bonito. Essa energia, então, não dá para sair disso. Não dá. Ah, não quero. Não, queiramos ou não, como ele diz. Então, estamos vendo já o porquê, né? Porque tudo estamos nesse meio, nessa esfera de renovação. Mas tem alguma teria assim, para que então? Para que a renovação? Serve para alguma coisa, né? Qual é a finalidade dessa renovação? E é no livro Aulas da Vida, psicografado por Chico Xavier. E aqui não é o Emmanuel, aqui é o André Luiz, que ele nos diz assim: a renovação das ideias favorece a renovação das nossas células orgânicas, né? Vamos dizer, nosso corpo, e isso favorece a evolução do espírito. As ideias, as células orgânicas e a evolução do espírito. Então nós que já estamos estudando o espiritismo, para quem está chegando também no primeiro contato, nós sabemos que nós estamos numa jornada evolutiva, não é? Essa escala, e que nós estamos aqui para aperfeiçoarmos, para aprimorarmos, não é? Para a gente melhorar. Então, essa lei de evoluir para o bem, a gente não retorna, não regride, como se diz, né? Então, a gente está nessa evolução. Então, essa renovação faz parte desse progresso, né? Uma outra obra também, a Ceifa de Luz, que Emmanuel nos diz assim, quando as crises nos aparecem, não é? Os desafios, temos os desafios muitas vezes, né, difíceis, tanto na parte relacional, emocional, de saúde. Então, Emmanuel nos diz que é justo que a gente fique refletindo sobre o princípio de causa e efeito, né? Poxa, mas eu cuidei, eu não fiz, a gente sempre é justo, tudo isso é justo. Ele diz também que é mais do que natural que a gente faça
o nosso necessário trabalho espiritual. Mas que nós não devemos esquecer de pensar nesse princípio que ele fala, nessa lei de renovação. Porque essa lei de renovação é ela que vai nos trazer paz e vitória. A vitória não sobre o outro, né? Vitória sobre nós mesmos. Mas tem uma condição para essa paz. Tem uma condição. A condição, se nós estivermos decididos de aceitar as experiências que nos são necessárias. Mas por quê? Que essa lei de renovação, agora eu vou fazer umas perguntas assim, para a gente refletir um pouquinho, né? Por que essa lei de renovação é capaz de trazer para a gente paz e vitória? Porque se a gente aceitar essas experiências que a gente tem de forma construtiva, as experiências que nos são colocadas, nós vamos fazendo um processo de paz e de vitória, que nós estamos conseguindo as nossas mazelas, os nossos desafios, a enfrentar tudo isso. E o que quer dizer de forma construtiva? Que é o oposto do destrutivo. É um olhar, vamos dizer, de forma construtiva, que eu vou ver com serenidade, eu não vou ver com revolta essa experiência, eu não vou ficar, como a gente diz, entre aspas, com raiva disso que está me acontecendo. Aceitar de forma construtiva, que é o oposto do destrutivo. Né? Então ele nos diz, como parte de um aprendizado, a gente vai ver que isso faz parte dessa minha experiência. Eu vou entrar numa aceitação. Dentro dessa palavra tem aceitar na ação. Então eu vou aceitar com a ação. Eu não vou aceitar, né? E vou ficar olhando as coisas acontecerem. Não. Vai ter uma ação, vai ter uma atitude, porque todas essas provas, os desafios, essas experiências que nos testam, elas vão aumentar nossas forças, só que a gente não vê assim no momento, né? E ela vai nos aperfeiçoar. Né? E o Emmanuel diz que como é que ele diz? Toda dificuldade, esses desafios, sempre vai implicar, ele usa a palavra sofrimento, assim, eu acho que sofrimento você tem uma opção, é uma dor, pois tem que sofrer, mas tem a dor, tem uma dor muito grande. Mas essa dor também, ela vai resultar em renovação e ajuda para nós. Então nós estamos vendo assim que dentro de uma dor, nós podemos tirar dali uma etapa para a renovação. Nem sempre é fácil. Às vezes é mais fácil a gente falar quando a gente está vivendo as provações, os desafios, a gente fica, muitas vezes, perde o equilíbrio. Mas é isso que a gente vai ter que ter na nossa mente. A gente vai ver ao longo, né, para a gente buscar esse equilíbrio. Porque nós temos tendência a ser, como é que a gente diz, refratário, né? Resistente com as mudanças. A gente não gosta de mudança, não. E nós esquecemos que a única permanência que existe, a única coisa fixa que existe é a impermanência. É a vida. Nós já começamos falando dessa renovação, dos ciclos, né? Da natureza, a gente está falando disso. E tem uma obra, Coragem, muito bonita também, que Emmanuel nos diz que todas essas questões de mudanças, não é? De renovações, isso tudo equivale a tratamento da alma. Então, nesses desafios, essas mudanças,
separações, né? Muitas vezes no trabalho, a gente tem que desapegar com certas coisas, na família, no relacionamento, né? Coisas que a gente vem trazendo, às vezes tem que saber separar, tem que saber fazer essa renovação, e isso tudo mexe. E é isso que nós não podemos evitar, porque faz parte do nosso caminho, do nosso progresso, né? Do nosso progresso espiritual. Então fica aqui já uma reflexão. Como é que a gente lida, né? com essas mudanças, essas alterações? Como é que a gente lida com isso, né? A gente fica refletindo. Nós, seres humanos, nós temos o privilégio, né, da razão. Isso implica o quê? Irresponsabilidade individual, né? Porque nós podemos criar, nós pensamos, nós sentimos, nós criamos, nós agimos, e tudo isso vai ter consequências. Vai ter consequências para a gente. Então, como diz Emmanuel, nós devemos nos enquadrar no plano da providência do Pai Celestial, abençoando e, como ele diz, aceitando as renovações. Porque isso é do imperativo. E qual é esse imperativo da lei do Divino Mestre? Qual é? É nós aceitarmos que nós temos um Pai Celestial que vela por todos, que nós ajudamos, que nós somos ajudados, e nós não estamos desamparados. Então já vamos pensando nessa nossa conexão com o Pai Celestial. Então, como ele diz, nas adversidades, nos desafios, vamos dar graças à providência e vamos ver como que eu posso fazer, qual é a minha parte de colaboração nisso, para melhorar. O que eu posso fazer? Na minha pequena parte. O que eu posso fazer? E como nós estamos falando de progresso, né, de aprimoramento, de progresso, no Evangelho, que é a nossa obra de base, né, basilar da doutrina espírita, nós temos aqui no capítulo 17, do Sede Perfeitos. E quando ele fala ali do homem de bem, que a gente está falando de aprimorar, do nosso progresso, no item 3, ele fala ali, eu vou só comentar aqui para a gente, ele diz que justamente o homem de bem, ele estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo, no dia de amanhã, que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Isso é um passinho pequeno, mas é sempre evoluindo. E agora? Falamos do porquê, o para quê, o progresso. E existe um momento para essa renovação? Como é que é? Existe um momento, um período específico para a renovação? O Emmanuel nos diz que todo momento é um momento para reajuste, é um momento, como ele diz, para resgate. E que, na realidade, todo dia é também uma oportunidade para a gente retomar, recomeçar, instruir, reerguer. E como a gente tinha começado no início da nossa exposição, essa questão de renovação, desse termo, a gente fala muito quando está terminando o ano, renovação, vamos iniciar um planejamento novo para o ano que se inicia. Nós já estamos no segundo mês de 2023, 14º dia, não é? E a gente se fala muito, né, dos planejamentos. Mas agora, será que é só nesse período do ano, nessa época, que a gente faz a nossa renovação, que a gente pensa na renovação? E a frase do Emmanuel encaixa muito bem aqui. Todo minuto é chamamento de Deus para a nossa melhoria e a nossa renovação. Todo minuto.
todo minuto. Então, nós não podemos evitar esse trabalho, como ele diz. Não dá para desviar, como ele diz, esquivar, não dá. Porque é muito interessante, o homem ele está sempre, o homem, eu digo o ser humano, né? Ele está sempre voltado para conquistar o mundo, né? A gente já vai criando os filhos, olha, profissão, e depois conhecer coisas fora, viagens, que isso tudo é bom, gente, então tá? Depois eu vou fazer a observação que o mestre né, nos fala. Isso não tem, isso é bom, né? Mas a gente reluta muito de fazer um olhar interno. Viaja-se às vezes lá na China, a gente já foi na Lua, mas às vezes custa esse olhar interno. Então, não que o mestre, aí que eu queria dizer, o divino, ele não, como é que ele diz, ele não recomendou que a alma deva se despojar de objetivos de ganho, não, né? Todos nós estamos nessa fase terrestre, nessa passagem, é natural, mas o que o mestre nos salienta é que nós devemos conhecer o que nós procuramos, que tipo de ganho da minha atividade terrestre. Eu foco todo o meu foco está nos bens materiais, passageiros, tudo ali, inclusive em situações que podem me levar a degradar, a ruína. Então, se é isso, é o momento de renovar-se agora, enquanto é tempo, como diz Emmanuel. Então, é um alerta, né? Porque vamos ganhar o mundo, como se diz, né? Ganhar o mundo que não nos pertence, o mundo não nos pertence, e vamos perder a nossa alma. Então, fica um alerta. E é justamente que Emmanuel, lembrando tudo que a natureza nos faz, ele diz: temos 365 dias para a nossa renovação. Então, como ele faz num capítulo muito bonito também, que se chama Renascer Agora, é do livro Fonte Viva. Renascer agora. Não espere para depois. Não deixe passar um amor, um laço de amor, um laço de paz. Não deixe. É renascer agora. Porque nas nossas dificuldades, nos nossos desafios, é aquele momento. E não é para deixar para depois. Então já está a resposta. Se existe um momento, é sempre um momento. Então, dessas considerações que a gente está fazendo, a gente já viu a importância da renovação para o nosso aprimoramento, nosso aperfeiçoamento. Não somos perfeitos, somos perfectíveis. Então, o capítulo 17, muito bonito, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, eu li aquele trechinho do Homem do Bem. Então, nós estamos nesse caminho. Sabemos que devemos partir para essa renovação a toda hora, para não dizer a todo minuto. E aí agora a gente pode passar para o segundo momento. Existe um caminho para essa renovação? Podemos trilhar esse caminho da renovação? De tudo que a gente está vendo até esse desenrolar da nossa reflexão, existe a ação do indivíduo. Está sempre com ação. Ele não está vendo, ele não está assistindo, ele é parte desse processo de renovação. Então, sabemos que nós estamos estudando a doutrina, que o trabalho é uma lei. O trabalho é lei do universo. Não vai existir um progresso no marasmo. Não vai existir. E as situações desafiadoras, os momentos difíceis, vai chegar sempre naquele que não procura estagnação. Vai mexer com ele. Mexe conosco. Então ele diz assim, que para essa santa missão de evolução do espírito, nós temos um corpo.
que apesar, comparando com a parte espiritual, ele tem todo ele é um instrumento, né? Então, ele fala que é um templo, nós temos esse templo, ele usa inclusive a expressão um verdadeiro santuário. O nosso corpo é um verdadeiro santuário. Então, desde bebezinho, o que acontece? Bebezinho, dependente, a mãe, uma responsável, os pais, tem todo o cuidado. E nós vamos ficando autônomos, o indivíduo vai crescendo, cabe a ele o cuidado com esse corpo. Ele que tem que cuidar. Assumir todo o seu cuidado, e isso é importante. Ah, não, a matéria não é... Não, a matéria, no momento nós estamos nessa dimensão, e o nosso corpo, ele é um instrumento, então nós temos que cuidá-lo, né? E se nós não cuidamos, vamos ter as consequências. Então, tudo isso do corpo que nos dá esse exemplo que temos de ter cuidado. E como fica essa parte espiritual? O corpo, que é passageiro, exige esse cuidado. E a parte espiritual, que nós somos espíritas, sabemos que continuamos. O quanto que nós vamos ter que cuidar dessa parte espiritual? O quanto? E aqui eu vou pedir autorização para citar o que Emmanuel nos diz nessa obra do Caminho, Verdade e Vida, quando ele diz assim, no capítulo 120, quando nós estamos falando do corpo, falamos agora na parte espiritual. Lava os teus pensamentos em esforço diário, nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as na direção do mais alto. Não te cristalizes, movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Fechou as aspas, né? Então, micróbios intangíveis. Intangíveis, aquilo que não pode ser percebido através do tato, que a gente não pode ser apalpado, né? Então, eles existem, que ficam na alma, que a gente às vezes vai carregando, né? Os nossos receios, os nossos medos, as nossas culpas. Então, olha a mensagem de Emmanuel. Então, nós precisamos olhar para essa parte espiritual. E como é que a gente olha para essa parte espiritual? Como? Como é que a gente olha? Não dá para terceirizar. Ei, vem alguém aqui olhar, tem um botãozinho mágico. Não, não tem nada disso. É individual. É um processo de cada um. E como é que eu vou saber o que eu tenho que renovar? Qual é a parte que eu tenho que jogar um novo ar, como a gente diz? Vou jogar um novo ar no quê? Como é que eu vou saber? Não é o meu vizinho, não é o meu amigo, não. Ele até pode me ajudar, né? Mas sou eu, comigo mesmo. E como é que eu faço isso? Olhando para mim. A autoobservação. É esse olhar interior. E o que é recomendado? Nós temos então o Espiritismo, que é cheio de orientações para nós, não é? Já no nosso livro dos Espíritos, a nossa obra basilar também, 919, né? Quando o codificador pergunta, que é a parte do conhecimento de si mesmo, o que o codificador pergunta? Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Qual é a melhor? E qual foi a resposta dos Espíritos? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Mas a pergunta continua do codificador. Sim, compreendemos que a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de eu conseguir? E olha a resposta que recebemos: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim.
E foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Essa mensagem, essa resposta é de Santo Agostinho, né? Ela é sempre lembrada, porque aqui nós temos já esse olhar, como que eu faço esse exercício, né? E essa mensagem, ela continua, ela é muito bonita, né? E ela está dizendo que o conhecimento, aí tem várias, né? Eu peguei um trechinho, o conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Então, nós já temos aqui a chave do progresso individual, é o conhecimento de si mesmo. E quando a gente faz a leitura da obra Palavras da Vida Eterna, Emmanuel lhe dá também uma orientação muito prática. Ele diz sempre: deixa que a tua emoção e a tua ideia transfigure para o melhor. Então ele diz: estuda, raciocina, observa e medita. As orientações de um outro tipo, mas é uma orientação bem prática. Então a gente vê aqui, vai ter uma outra que eu tentando pegar aqui, a gente vê assim, se temos esse trabalho para fazer essa ação que nós temos conosco, qual é o melhor remédio? Vamos lá, qual é o melhor recurso para isso tudo? É a boa vontade. É a boa vontade, é o querer de coração. Né? Então nós estamos vendo dois fatores, o esforço, essa ação, mas também a boa vontade, o querer. Então a gente, mais uma voltinha aqui, numa questão que eu quero mostrar aqui, 909, que diz: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Olha o que os espíritos dizem. Sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Quer dizer, se a gente já faz um pouquinho, tá bom. Se a gente já faz um pouquinho, já é um início de conversa, como a gente diz. Né? E aí, na seguinte, eles dizem assim, a 910, o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar as suas paixões? E a resposta: se ele ora a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos virão, certamente em sua ajuda, porque é a sua missão. Então, quando ele diz aqui orar a Deus e ao bom gênio, o bom gênio é no sentido de um irmão espiritual, né? Muitos dizem o mentor, o bom espírito, o anjo da guarda, que todos nós temos um anjo da guarda. Orar sinceramente. E a afirmação que vai nesse sentido de ação é do apóstolo Paulo, porque Paulo disse em Romanos, no capítulo 12, ele diz: e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovai-vos pela transformação do vosso entendimento. Alguns textos falam mente, outros falam entendimento. Então, o Emmanuel nos diz no livro Pão Nosso, esse que foi lido a mensagem aí, nesse livro do Pão Nosso, o Emmanuel diz que esse transformai-vos pela renovação do vosso entendimento é uma renovação que passa pelo seu interior. Tá? Esse aprimoramento passa pela sua boa vontade, o esforço no bem, o conhecimento, os estudos. E um fator muito importante é a disciplina. É a gente querer e colocar disciplina. Então a gente percebe, que a gente está vendo aqui, como os pensamentos são importantes. No que nós alimentamos a nossa cabeça, a nossa mente, alimentamos o nosso coração. O que nós
o que nós vamos colocar? Qual é o nosso foco? Qual é o nosso foco? Para que imagens eu jogo a minha atenção? Como eu me vejo? Como eu vejo o outro? Como é que eu vejo esse relacionamento com o outro? Qual é a minha relação com o Pai Celestial? Tudo isso nos faz refletir. E aí nós podemos fazer a nossa reflexão e renovar o entendimento de alguma situação, de alguma dificuldade, de algum desafio, renovar esse entendimento, ter um outro olhar. Porque cada desafio, como diz Emmanuel, cada desafio, ele é portador de uma mensagem. Para essa dificuldade, eu talvez estou precisando ter um pouco mais de paciência. Já aquele outro ponto, é o amor que está me faltando. Ali vai ser o perdão. Então, é a gente decifrar, não é? Aonde está a mensagem que está precisando. E se eu olhar essas experiências, o que vai me chegando com compaixão, eu vou renovar também a alma. Mas como assim? Renovação e compaixão tem alguma coisa? Sim. E muito. Porque etimologicamente, compaixão, que é do latim, compassiones, significa o quê? É um sentimento que ele é comum. Então, a pessoa que tem, porque é uma união de sentimentos, a pessoa que tem compaixão, ela vai entender o estado emocional do outro. Ela vai estar solidária com a situação do outro. Ela vai querer ajudar o outro, ela vai querer que o outro consiga resolver a sua situação. E ela vai agir. Não é só ter piedade. Não é ter piedade e ficar, ai, pois é, coitado. Não, não. Vai ter uma ação do indivíduo. Então, ele vai ter um olhar compassivo. Né? Ele vai ter uma maneira de olhar diferente, um entendimento diferente dessa situação. É difícil? Sim, mas não é impossível. E para isso nós temos a nossa assistência, que a gente acabou de falar, da questão 910, de pedir ajuda. Pedimos ajuda, temos que pedir ajuda. Então, dentro da compaixão, né? A gente não pode, temos o nosso horário, mas dentro da compaixão, vamos pensar na compaixão de Jesus, quando ele estava na cruz, no momento de sofrimento. O olhar dele de compaixão, pedindo ao Pai, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, trazendo compaixão para a situação, vai trazer mais compreensão, vai trazer mais leveza. A situação às vezes não mudou nada, a situação não mudou, o seu olhar está mudando. O seu olhar de compaixão está mudando. Nós vamos ter um outro entendimento daquela relação conflituosa no meu trabalho, na minha casa, com o meu amigo, na minha vida social, na minha amizade. Eu posso ter um outro olhar, porque também eu vou entender que nós estamos, cada um na sua jornada evolutiva. Tá? Cada um está no seu momento. Então, eu vou renovar, eu já estou no caminho, eu vou mudar o meu olhar com compaixão, eu já vou estar no caminho da renovação. E o Espiritismo que nos traz esclarecimentos e nos traz consolo, que a morte não é o fim, que existe os dois planos de comunicação do físico e do espiritual, né? Que nós temos a lei de progresso, nós temos o presente da reencarnação, a vida continua. Então, seguindo esse raciocínio, o Espiritismo nos convida a estar em constante renovação. Essa sempre em renovação. Nós temos o Evangelho e nós temos a prece. E nos encaminhando para ir fechando, nós podemos inclusive pensar
nas palavras do apóstolo Paulo, em Coríntios, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Então ele diz: assim é, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Então podemos pensar nisso também, a mensagem de Paulo. E Emmanuel diz que é um contrassenso estar em Cristo e ficar apegado aos nossos erros antigos. Porque Cristo, quem está em Cristo, ele está renovado. Nova criatura é. A gente pode pensar nisso também. Então a gente volta o nosso olhar, nossa auto-observação, buscando melhorar todos os dias, aproveitando as noites que vem repouso, o dia. E neste renovar, eu ainda tenho 2 minutinhos para fazer e neste olhar novo, como a gente diz, renovar o nosso olhar, eu vou concluir a nossa apresentação com uma mensagem muito bonita do Momento Espírita, que é um programa, né, que é de rádio, agora já passa na internet também. Renovemos o nosso olhar. A cada dia a vida se renova. Distraídos, ignoramos o que nos é ofertado a cada amanhecer. Em 24 horas que se repetem e se repetem, o sol nasce e se põe sem que vejamos nisso alguma magia ou beleza. Botões se entreabrem nos jardins, nas ruas e nas praças, sem nenhum aplauso da nossa parte. Flores deixam cair as suas pétalas, colorindo o chão, e nós simplesmente pisamos sobre elas, sem nos permitir sentir o perfume e observar as cores. Frutos chegam à nossa mesa sem nos darmos conta do cheiro, sabor, cor e texturas que possuem. Quase sempre os mastigamos e engolimos, enquanto nossa mente anda distante. O ar que inalamos em todos os lugares, todos os dias, entra e sai de nossos pulmões, sem qualquer movimento de gratidão ou louvor ao Criador. A água que chega em nossas torneiras, abastecendo o lar e saciando a nossa sede, é sorvida com automatismo. Não nos encantamos com a preciosidade desse líquido, ou pela forma como nos chega das fontes, dos rios, dos reservatórios. No céu, cores se revezam desde a aurora até o final da tarde. Pássaros cantam nos diversos caminhos por onde transitamos. Os mares beijam as praias, o planeta abraça os oceanos e esses abraçam com carinho os continentes. Os lagos espelham o céu azul. Cachoeiras cantam melodias inigualáveis, sonoras e belas. Pequenos córregos e riachos declamam versos em delicadas poesias. Fontes cristalinas solfejam acordes. As chuvas amenas ou torrenciais surgem para promover a renovação do solo, das plantas, além de operarem modificações positivas nas energias que se concentram em certos lugares e regiões. Ventos e tempestades tentam estabelecer algum diálogo conosco e não vemos e nem ouvimos nada. Os animais nos fazem companhia, dotados de sensibilidade e também de uma centelha espiritual, ajudam a dar sentido aos nossos dias. Quase sempre não correspondemos ao que nos oferecem. Seguimos surdos e cegos a esta linguagem divina, inarticulada e estranha para nós. Há uma necessidade de renovação em toda a humanidade.
Então, é da redação do Momento Espírita, é um texto Renove Seu Olhar, que foi de 2020, de César Braga Said. Então, eu agradeço essa oportunidade, né, que a casa nos acolhe, o olhar de cada um, né, a paciência de todos aqui presentes, né, nessa noite quente de verão, e que a gente possa retornar aos nossos lares com um coração mais leve, né, um olhar de compaixão naquelas situações difíceis, com um ar de renovação. E que assim seja.